Alô? Tudo bem? Boa noite a todos. O tema A Arte e a Vida hoje terá abrangência do Espiritismo e a arte. Como que a arte, à luz da doutrina espírita, poderá nos auxiliar na nossa jornada evolutiva. Uma coisa é a gente entender a arte perante a lente do mundo, somente através da ótica da ciência do mundo. Outra coisa é nós enxergarmos as artes através da ótica do mundo espiritual, principalmente quando nós vamos beber desse conhecimento nas obras espíritas. O horizonte de entendimento da arte, ele se expande de tal maneira que nós vamos ficar surpresos como que a arte é útil, essencial e pode nos auxiliar no nosso dia a dia. Seja para nos harmonizarmos, seja para crescermos como seres em nossa sensibilidade, seja até mesmo para a harmonização em termos de reequilíbrio de saúde. Esse slide eu vou repetir. Quando a gente fala de arte, normalmente nós lembramos daquelas expressões artísticas mais conhecidas do nosso dia a dia, que é a escultura, a pintura, a literatura, e a poesia se enquadra dentro da literatura, a dança, o teatro, a música, o cinema e também o audiovisual de uma maneira global, e a arte sequencial, que é o nome que damos quando as pessoas fazem quadrinhos, né, os gibis, os quadrinhos. Então são imagens sequenciais, a gente chama de arte sequencial. Aqui a gente já começa a trazer a contribuição, o olhar da doutrina espírita sobre o tema arte. Se nós formos lá no livro O Consolador, é um livro de Chico Xavier, né, psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel. Ele está dizendo lá que a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Olha isso. Até então, a gente acha que uma contemplação espiritual só é possível quando a gente entra no nosso quarto, fica ali em oração, ou quando a gente vai para o campo e entra em meditação. Mas aqui está dizendo que existe este êxtase, né, essa contemplação espiritual elevadíssima, quando a gente tem contato com uma arte. Mas não é qualquer tipo de arte. Está dizendo ali que é uma arte pura. E talvez nós possamos se perguntar, o que é uma arte pura? Talvez nós ainda não conheçamos uma arte pura neste plano no qual nós estamos. Porque essa arte pura, ela vai ser pura no sentido de nos fazer transcender, de nos fazer elevar e vibrar, nos fazer vibrar na nossa intimidade de tal maneira que nós possamos realmente, talvez, entender, advir aquilo que nós ainda não percebemos com os nossos 5 sentidos através da matéria. Porque vocês hão de concordar que hoje toda a nossa experiência de mundo como encarnados, ela se dá através dos nossos 5 sentidos: olfato, visão, audição, tato, paladar. Mas nós também sabemos o nosso 6º sentido, que é a nossa mediunidade, a nossa sensibilidade espiritual. E aí, essa arte elevada, ela vai nos fazer compreender, vai permitir que nós possamos fazer uma viagem e começar a compreender, através da nossa sensibilidade, coisas que nós talvez ainda não consigamos compreender através dos nossos 5 sentidos. Isso está no livro O Consolador, na questão 161. Esse livro é muito interessante porque ele é dividido em 3 partes. 3 grandes capítulos. Um que fala sobre filosofia, outro que fala sobre ciência e outro que fala sobre religião, que é o tríplice aspecto da doutrina espírita. E o mais interessante é saber que a parte arte, ela está dentro do campo, do grande capítulo filosofia, e daqui a pouco nós vamos entender o porquê.
E dentro do subitem sentimento. Então já fica a dica. Quando nós estamos falando de arte, a arte não é para tocar o nosso racional, mas justamente para trazer uma mensagem de sentimento, de emoção, coisa que nós estamos tão carentes hoje em dia, que são das boas emoções, dos bons sentimentos. No livro Obras Póstumas, o Espírito Rossini, ele nos traz o seguinte, que o Espiritismo irá depurar a arte que conhecemos, e esta arte depurada será aquela inspirada nos ensinamentos da doutrina espírita. Isso pode até parecer uma pretensão nossa, como espíritas, né? Como que o Espiritismo irá depurar a arte? A primeira questão é, a arte hoje está contaminada para ser depurada? Talvez o termo contaminado não seja o correto, mas talvez o termo mais adequado seja, nós estamos utilizando a arte para, de certa forma, despertar apenas o nosso lado mais de sentido físico. Nós vamos percebendo que as artes que nós vamos tendo contato, que são nos oferecidas hoje pelas rádios, pelas televisões, elas mexem muito com a nossa parte mais terra-terra, nosso campo mais físico, deixando de lado esse lado mais da sublimação, da elevação. E isso tem um porquê. Tudo aquilo, vamos pegar o campo da música, tudo aquilo que é muito ritmado, e aqui não estamos falando que é ruim não, mas tudo aquilo que é muito ritmado, ele vai lembrar principalmente aquelas situações daqueles ritmos mais dos aborígenes, né? O tum 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 tum. Então, determinados ritmos que nos são apresentados, na maioria das vezes, eles vão, como diz no popular, nos fazer chacoalhar o esqueleto. E por que isso? É uma questão de frequência, de vibração, que o ritmo, determinados ritmos vão trabalhar mais a questão do nosso chakra mais básico, o nosso chakra mais da área sexual. Então isso acaba nos fazendo voltar para esse centro de forças. A música normalmente mais sublime, mais elevada, a gente quase não consegue perceber o ritmo dela. Poderíamos dizer, mas não categorizando, quando a gente pega músicas do estilo New Age, por exemplo, e não estou dizendo que isso é uma música sublime, estou só fazendo uma referência, a gente vai perceber que quase não tem aquela marcação. E isso trabalha mais o campo ali mental e consegue, de certa forma, abrir mais os horizontes. A gente já começa a trabalhar outras energias que não essa aqui. E isso é tão claro que basta colocar alguma coisa ritmada que a gente verdadeiramente vai balançar o esqueleto. Eu não vou fazer uma dancinha aqui para vocês, senão vai pegar mal, né? Mas eu poderia até demonstrar isso para vocês. Eu tinha separado duas músicas, uma sublime e outra ritmada, mas minha esposa falou assim, melhor não. Né? Mas essa questão de depurar a arte seria no sentido de contextualizar e fazer entender, principalmente aos artistas, que são os médiums dessa arte, né? Para que eles possam, entendendo esses mecanismos, trazer elementos que possam contribuir cada vez mais na nossa elevação espiritual. Não estamos aqui querendo fazer um índice dizendo, ó, essa música é boa, ou essa arte é boa, e essa não é. Porque às vezes nós precisamos de energia. A pessoa está doente, ela precisa de energia, e tem que ser trabalhado coisas de energização. Às vezes você, em alguns lugares, vai precisar trabalhar com coisas mais ritmadas mesmo. Então não estou falando que isso é ruim, mas dependendo da situação, se eu quero, às vezes, ir para um momento mais de reflexão, mais de sublimação, a gente vai precisar de elementos, entender esses mecanismos e vamos precisar de buscar elementos que nos auxiliem nessa contribuição do que eu estou buscando com aquele contato, no contato com aquela arte. Aqui, nós temos alguns baluartes da doutrina espírita que, entendendo isso, utilizaram muito das artes dentro do espiritismo. Então, alguns já conhecidos de nomes de vocês, outros nem tanto, mas olha, Eurípides Barçanufo, um educador, utilizou muito das artes. Tem o colégio Allan Kardec lá em Sacramento, então usou muito das artes. Batuíra, que é muito conhecido aqui em São Paulo,
também usou das artes. Leopoldo Machado também usou muito das artes. Ele é o pai das mocidades espíritas. Aquele hino Alegria Cristã, somos companheiros, é dele essa música. João Cabete, daqui de São Paulo, e também nem muitas pessoas conhecem, mas tem músicas lindíssimas. Alma das Andorinhas. São canções que deverão ser resgatadas por nós. E Vinícius, que foi o primeiro presidente, né, da primeira diretoria dessa casa, que vocês estão aqui, também utilizava de coral. Então vejam só quantos espíritas que trouxeram contribuições com as artes. E a arte, ela vem do latim ars e significa técnica, habilidade, capacidade de fazer alguma coisa. Então o artista é alguém que domina alguma técnica muito profundamente. E o mais interessante, ele é uma atividade humana. Os animais, eles não têm esse senso de arte como nós temos quando conquistamos o reino nominal. Nós, às vezes, saímos da nossa cidade e vamos lá para o Nordeste para ver um pôr de sol nas férias e, às vezes, pagamos caro, porque isso tem valor para nós, ver um pôr de sol num lugar, numa praia, num lugar bonito. A gente paga por isso. A gente nunca vai ver um cachorro, um elefante, uma girafa pegar um avião e ir lá para João Pessoa para ver um pôr de sol. Por quê? Porque para eles não tem essa sensibilidade artística. E aqui, algo bem interessante que já está vinculado à filosofia. Lembra que eu disse que Emmanuel aborda a arte dentro do campo sentimento, no capítulo filosofia? Olha que interessante. Quando a gente fala de arte, existe uma busca incessante do artista pelo belo, pela expressão do belo. E isso tem um nome, chama-se estética, dentro da filosofia. Agora, o que é estética? Ela é uma expressão formal da ética. Então, uma boa estética tem ética envolvida. E o que é a ética? É fundamentos da conduta direcionada para o bem. Então, se eu tenho algo que ele é ético, ele está fazendo bem, ele está ajudando alguém, a sociedade. E quando a gente fala de bem, ele tem a ver com tudo que une, que não prejudica, que não massacra, que não machuca ninguém. E quando a gente fala de tudo que une, a gente fala de harmonia, que é a unidade vital entre seres distintos. Todos nós somos diferentes, as moléculas são diferentes, mas quando elas se unem e coexistem, sem prejudicar uma a outra, aí existe uma harmonia. E o grande segredo das nossas vidas é a gente conviver em harmonia. Por que a gente reencarna tantas vezes? O que nós estamos buscando em nossas vidas? Uma existência em harmonia. O que é a doença? É uma desarmonia orgânica, que se manifesta quando há uma desarmonia perispiritual, que se manifesta quando há uma desarmonia da nossa maneira de perceber e conduzirmos nossas vidas. O que é uma vibração harmônica? É como se todos nós tivéssemos um instrumento dentro de nós. E a beleza, a estética, ela é o diapasão que vai afinar esse instrumento. Então a pergunta é, que música que a nossa personalidade, que é o nosso instrumento, está tocando? Está afinado? Então a busca da beleza é uma busca da nossa harmonia interior. E como que isso é possível? Como é que a arte pode nos ajudar nisso? Porque só ficar estudando teoria é uma coisa, vai atingir o nosso racional. Aí a gente vai ler lá que é preciso estar em harmonia. Uma coisa é eu saber, outra coisa é eu estar vibrando em harmonia, que é a grande dificuldade nossa. Todos nós aqui sabemos que devemos estar de bem conosco, com a vida, com o nosso semelhante, com Deus, mas vibrar isso é diferente, já vai para o campo do sentimento, das emoções. Aí é algo que nós temos que estar afinados. Aqui, alguns livros que nós estamos citando, que têm todas essas citações.
Antes de falar desse como afinar nosso instrumento interior, no livro Conduta Espírita, no capítulo 44, ele chama Perante as Artes. E ele termina dizendo assim: a arte deve ser o belo criando o bom. Belo e bom. O que a gente estava falando agora há pouco? Esse capítulo foi escrito por André Luiz, Perante a Arte. A arte deve ser o belo criando o bom. Olha o que a filosofia já aborda para a gente. A estética tem a ver com o belo, que tem a ver com a ética, com o bem, e que tem que ver com uma harmonia de todos os seres. Isso existe na vida, essa coexistência harmônica, as nossas células, os átomos, tudo na natureza. Nós vamos ver nas obras da codificação, todas elas citam de alguma maneira sobre as artes. Aqui eu vou pular algumas coisas. E olha só, tem um livro, quem gostar desse assunto, ele é um livro que foi escrito por Leon Denis, ele chama O Espiritismo na Arte, que é o subtema da nossa conversa hoje. O livro inteiro fala sobre a arte, a influência dele espiritual e a arte também no plano espiritual, como que cada som cria cores, como que as cores viram sons lá no plano espiritual, que nós, quando desencarnados, escutamos sons que não são audíveis por nós hoje, quando encarnados. O nosso aparelho, nosso ouvido, nosso aparelho auditivo, ele escuta sons que são vibrações que vão de 20 ciclos por segundo, 20 Hz, até 20 mil Hz. Nós, desencarnados, nós vamos escutar muito além disso, mesmo porque aqui encarnados a gente precisa de um meio mecânico, um meio elástico, um meio material para escutarmos os sons. E lá não, a maneira de escutarmos é diferente. O nosso olho, ele também está limitado a uma determinada frequência de onda eletromagnética que é visível ao nosso aparelho ocular. No plano espiritual, nós vamos estar enxergando com o nosso espírito, com o nosso perispírito. Nós vamos perceber uma gama maior de cores do que a gente enxerga hoje, cores que a gente tem. Então, hoje a gente pega o arco-íris, ele vai do vermelho até o violeta. E lá nós vamos perceber coisas que são abaixo do vermelho e acima do vermelho. Então, isso tudo é abordado nesse livro. E Leon Denis diz o seguinte, que a beleza é um dos atributos divinos. Deus colocou nos seres e nas coisas esse misterioso encanto que nos atrai, nos seduz, nos cativa e enche a alma de admiração. A arte é a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza eterna, da qual aqui na Terra não percebemos senão um reflexo. O Leon Denis foi muito feliz em trazer isso, porque todos nós temos dentro de nós já essa percepção do que é o belo absoluto. Só que nós precisamos auxiliar esse despertar cada vez mais. E como que isso é possível? Quando a gente tem contato com uma boa obra de arte, e isso pode ser um filme, um quadro, uma música, uma pintura, pode ser uma escultura ou uma poesia. Quando a arte é boa, nós já não saímos mais as mesmas pessoas. Algo se modifica em nós. Quantos aqui já não assistiram um filme e saíram diferentes, querendo ser diferentes? Ou terminamos a leitura de um livro que nos envolveu e terminamos rápido a leitura e aquilo trouxe uma contribuição. Ou uma música, a gente às vezes estava em um estado emocional e a música nos trouxe para outro estado, que pode ser um estado mais de euforia ou o contrário, a gente estava muito eufórico e nos tranquilizou, nos acalmou. Então isso é a arte agindo em nossas vidas. E quando nós temos contato com essa boa arte, o que acontece? Ela começa a sensibilizar e despertar cada vez mais o belo em nós. E Deus é a beleza absoluta. A beleza absoluta é Deus. Cada vez que eu tenho contato com uma boa obra de arte, e eu vou percebendo o belo nela,
porque é necessário, para eu perceber algo no meu mundo exterior, que eu tenha trabalhado o meu mundo íntimo. Tudo que eu percebo no exterior é necessário que já esteja desperto no meu mundo íntimo. É igual aquela situação de, vou fazer uma comparação aqui, que talvez não muito feliz, mas mulher grávida. Quando a mulher fica grávida, dizem que elas enxergam só mulher grávida na rua, né? O olho fica antenado assim, olha, está grávida, está grávida. Então, quando a gente tem o belo, e a gente tem contato com, tem essa sensibilidade, e desperta algo de belo em nós, a gente começa a perceber o belo em vários lugares que antes a gente não percebia. Que pode ser desde uma flor, pode ser a natureza, mas pode ser até mesmo a estética de um edifício. E aquilo vai nos fazer bem. E isso vai, cada vez que a gente vai realimentando isso, nós vamos aprimorando a nossa sensibilidade do belo e vamos cada vez mais percebendo Deus. Então é importante que num mundo hoje tão racional, tão do concreto, a arte que trabalha com o abstrato, que pega algo concreto e consegue transformar em algo sutil, e às vezes até eterno. Nós temos aí composições, quadros, poesias, textos que atravessaram séculos, ou até milênios. Vamos pegar os textos evangélicos. E isso a arte é capaz de fazer. Ela é capaz de nos fazer transcender e é capaz de atravessar culturas, atravessar o tempo. Isso é um patrimônio, a arte, para nós seres humanos. E ela busca, então, essa beleza em nós. Aqui, o livro que eu falei, né, ilustrando onde que está lá, falando sobre arte. E eu queria também trazer... Tem 2 livros que são daquela coleção A Vida no Mundo Espiritual, que é o Nosso Lar, que é o primeiro livro, né, de André Luiz, e Os Mensageiros, que é o segundo. Então eu trouxe só esses 2, só para mostrar para vocês o que está sendo falado de arte aqui no plano espiritual. E todas as obras dessa série, de alguma forma, vão citar também a arte e como que ela é trabalhada lá no plano maior. E olha que ao falarmos de Nosso Lar e onde André Luiz está relatando, ainda não é um plano elevado, é um plano mais próximo do nosso orbe. Nós vamos aqui ler rápido para respeitar os nossos limites de horário. Mas aqui tem um capítulo chamado No Campo da Música, é o capítulo 45 do Nosso Lar. Quem já leu este livro pode ser até que tenha esquecido, mas é quando André Luiz e Lísias vão para o campo da música. E Lísias, ele arruma um ingresso para André Luiz, porque precisava ter um ingresso para entrar lá no campo da música. Isso, a gente até estranha, né? Fica se perguntando, poxa, mas é porque a arte tem valor lá no plano espiritual, né? Precisava do ingresso para entrar e assistir a apresentação. Tinha que ter bônus horas para adquirir o ingresso. E aí, então, ele é convidado. E olha só, ao adentrarem lá no campo da música, o que eles falam? Nesse momento, atingimos a faixa de entrada onde Lísias pagou gentilmente o ingresso. Olha que absurdo, o espírita tem que pagar, né? Então, mas lá deu o ingresso para entrar no campo da música. Notei ali mesmo um grande grupo de passeantes em torno de gracioso coreto, onde um corpo orquestral de reduzidas figuras executava música ligeira. Caminhos marginados de flores desenhavam-se à nossa frente, dando acesso ao interior do parque em várias direções. Observando minha admiração pelas canções que se ouviam, o companheiro explicou. Nas extremidades do campo, temos certas manifestações que atendem ao gosto pessoal de cada grupo dos que ainda não podem entender a arte sublime. Mas no centro temos a música universal e divina, a arte santificada por excelência. Então, olha que interessante. Em Nosso Lar, você vai para o campo da música, tem um local lá central que é a música divina. Tem algumas pessoas que vão lá, escutam essa música divina e falam, agradei não, meu negócio é outro. Aí tem na periferia alguns estilos musicais
que são mais agradáveis ao que nós estamos acostumados. É o nosso diapasão interno. Então, daí a pergunta: será que não deveremos cada vez mais também buscar aprimorar os nossos gostos, buscando nas artes em geral outras coisas que talvez a gente possa tentar começar a entender? Ninguém é obrigado a mudar de gosto, mas talvez fosse interessante a gente começar a perceber e ter contato com outras coisas que saiam um pouco daquela nossa rotina que a gente está habituado de arte, para a gente começar a perceber o que a gente poderia dizer de pratos novos para a nossa alma, para o nosso ser. E no livro Os Mensageiros, que é o segundo livro da série, também tem no capítulo 32, esses dois livros estão citando mais sobre a música, mas os outros livros, alguns falam sobre a dança e sobre a pintura. E lá está dizendo assim: Melodia Sublime é o nome do capítulo. Então estava André Luiz com algumas pessoas num local, lá no plano espiritual, e uma senhora ia tocar teclado. Então diz assim, num gesto nobre, Aniceto pediu a Ismália que executasse algum motivo musical de sua elevada esfera. Então era uma senhora que tinha vindo de uma esfera mais elevada. A esposa de Alfredo não se fez rogada. Com extrema bondade, sentou-se ao órgão, falando gentil: ofereço a melodia ao nosso caro Aniceto. E ante nossa admiração, comovida, começou a tocar maravilhosamente. Logo as primeiras notas, alguma coisa me arrebatava ao sublime. Isso André Luiz falando. Estávamos extasiados, silenciosos. A melodia, tecida em misteriosa beleza, inundava-nos o espírito em torrentes de harmonia divina. Penetravam-me o coração um campo de vibrações suavíssimos, quando fui surpreendido por percepções absolutamente inesperadas. Com assombro indefinível, reparei que a esposa de Alfredo não cantava, mas no seio caricioso da música havia uma prece que atingia o sublime, oração que eu não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma através de vibrações sutis, como se o melodioso som estivesse impregnado do verbo silencioso e criador. As notas de louvor alcançavam-me o âmago do espírito, arrancando-me lágrimas de intraduzível emotividade. Então vejam, ela não estava cantando, tocou e André Luiz percebeu uma prece dentro da música, como se alguém estivesse cantando a prece. E que foi tão arrebatador que ele foi às lágrimas. Algumas artes fazem isso conosco, aqui na matéria, e o mais interessante, esta arte que hoje nós bebemos, que nos arrebata e que a gente considera sublime, ela nada mais é do que um ruído se comparado a esta arte elevada, esta arte sublime que nos é trazida nesses livros. E essa arte que é trazida nesses livros está ainda num campo muito próximo da Terra. Talvez a gente não saiba nem como realmente é uma arte divina, como foi trazido lá, que a arte pura, dita por Emmanuel, é a mais pura contemplação espiritual. Então, de certa forma, esse capítulo ele fecha com aquela afirmação de Emmanuel: a arte pura, a mais elevada contemplação espiritual. Bom, da outra vez eu tinha trazido uma música para a gente fechar, mas dessa vez eu não trouxe. E queria dizer para vocês também, para a gente encerrar, que existem outros campos que, em relação à arte como equilíbrio. Tem esse livro aqui na casa, que fala de como que a pintura mediúnica pode nos auxiliar para o nosso reequilíbrio interior. Tem ali fora, quem é um estilo diferente daquilo que a gente está acostumado de leilão, né, de fazer apresentações com pintura mediúnica de leilão, tem algumas coisas muito interessantes sobre a pintura mediúnica e como que a espiritualidade está usando isso para nos harmonizar no nosso dia a dia.
Fica aqui a dica para a leitura nessa área. E o que nós podemos, então, levar para casa deste assunto? Que a gente possa cada vez mais se permitir ter o contato com o belo e tentar ir buscar esta arte sublime, tentar achá-la de alguma forma, essa arte que possa nos tocar e nos fazer transcender e buscar elementos que nos permita antever o mundo espiritual, que às vezes somente as sensações do mundo não são capazes de fazer por nós. E ela, então, é essa ponte entre nós e o mundo espiritual, assim como a prece, assim como a respiração, e que nós possamos, de posse desse conhecimento, fazer bom uso dele. Que a arte possa, então, harmonizar e elevar a todos aqui presentes. Muita paz e muita arte, muitas boas vibrações em seus corações.